O Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu converso com o psicanalista René Dentes. Nós estamos falando sobre o tema do perdão, antropologia do perdão, René, é o tema que nós escolhemos para o nosso programa, pensando na pesquisa que você fez, né? Você tem uma formação em filosofia, tem também um doutorado em teologia. Essa pesquisa sua sobre Paul Ricoeur, né? Em que medida esse autor ajuda a gente a pensar essa temática do perdão? Sim, Flávio. O Paul Ricoeur foi um filósofo assim, de extrema importância no século XX, né? Sobretudo se a gente pensar uma filosofia em diálogo com a teologia, com as religiões, com o cristianismo. Ele mesmo estabeleceu relações, não, com a tradição cristã? Exato. Ele costumava dizer que ele era filósofo e protestante. Ele teve um vínculo forte, né? E também muitos amigos jesuítas, franciscanos. Ele sempre foi, por isso, muito estudado, né, por teólogos e filósofos cristãos, né? O Paul Ricoeur, ele foi muito famoso também, porque ele era muito admirado pelo Papa João Paulo II, né? Ele ganhou até a medalha Paulo VI. O Papa João Paulo II costumava chamar o Paul Ricoeur para conversas na sua residência de verão. E também ele foi um filósofo assim, que hoje voltou um pouco a estar em voga assim, no meio popular, porque ele foi o grande mentor intelectual, né, do Emmanuel Macron, o presidente atual da França, que foi seu assessor durante um tempo, né? Então, o Macron mesmo gosta de dizer que aprendeu muito com o Ricoeur, né? O diálogo, a olhar todos os lados, né, ideologias e tal. Então, apesar de alguns riquerianos, amigos meus, por exemplo, lá do Fond Ricoeur, lá em Paris, não gostarem muito desse vínculo político, né? Sempre, às vezes é polêmico, né? Mas o Ricoeur, ele trabalhou os temas muito importantes, né, para pensar o ser humano no século XX, né? Um século difícil, com guerra, né? Onde esse tema, por exemplo, do perdão foi um tema assim, muito importante, né? No contexto, por exemplo, do pós-guerra, né? Você fala que no seu trabalho, eu tive acesso à sua tese de doutorado em teologia aqui na FAG, em Belo Horizonte. Você fala que o tema do perdão aparece em vários momentos da obra de Ricoeur. Isso. O Ricoeur, ele trabalha inicialmente numa perspectiva do ser humano, uma perspectiva antropológica, né? Ele tenta pensar que o ser humano, apesar de alguns determinismos, por exemplo, sociais, psicológicos e tal, existe um ser, que ele chama de um homem capaz, que tem liberdade, né? Que é livre, né? Isso está muito vinculado a uma tradição filosófica da fenomenologia, em qual ele se filia no início, né, da sua carreira. Mas o tema do perdão é um tema que está ligado à liberdade, porque o ser humano ele não pode ser, ele não poderia perdoar, não poderia aparecer esse tema se não tivéssemos a liberdade. O perdão só pode ser pensado como um ato livre, onde o sujeito decide perdoar. Ele não pode perdoar porque alguém mandou, porque ele está com interesse, porque alguma situação dele manda ele perdoar. Não seria o perdão. Então, é um tema muito vinculado ao eixo central da obra do Ricoeur, que é o tema da liberdade. E é importante também pensar esse tema do perdão na obra do Ricoeur em função da temática do mal, né? Que é um tema também importante para a gente pensar o perdão. Exatamente, porque o Ricoeur, ele foi um filósofo particularmente assim, que teve muito vínculo, ele traduziu muito a história, a época em que ele viveu, né? E ele, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, ele era francês, né? Durante a ocupação nazista na França, ele foi preso, ficou 5 anos preso. E ele, então, produziu, né, material, estudou, né, traduziu obras e tal. E ele, depois da Segunda Guerra Mundial, ele pensou muito o que aconteceu. Então, ele dialogou muito com uma filósofa conhecida, judia, Hannah Arendt. Ele pensou a questão do mal, da banalidade do mal, o que é o mal, né? E acho que uma das grandes contribuições do Ricoeur foi tirar o mal de uma entidade metafísica, o mal como aquilo que a gente não alcança, mas que alcança a humanidade. Não, o mal é algo histórico, é algo que se manifesta na história. E com isso a gente consegue lutar de fato contra o mal real, né? Então o mal passa a ser a pobreza, a violência, a desigualdade, o preconceito, quer dizer,
O Holocausto, por exemplo, isso é o mal, né? A gente vai no X da questão, né? Humanamente falando, antropologicamente falando. Então, o perdão também. Quando a gente pensa no perdão num sentido muito, vamos dizer, abstrato, não é perdão. Assim como a gente pensa no mal num sentido muito abstrato, também não é o mal. A gente fecha os olhos para o mal real. Sim. Né? Então, a manifestação concreta, né? Exatamente. Então, o mal e o perdão estão em caminhos muito próximos, né? Perdão e anistia, né? São dois temas que você apresenta no seu trabalho, não significa a mesma coisa, né? Exato. O Paul Ricoeur, ele analisa muito, né, numa obra, das suas últimas obras, sua penúltima obra, né, História, Memória e o Esquecimento, onde ele analisa a anistia, por exemplo, na África do Sul, né? E ele diz assim, olha, a anistia não é o perdão. É preciso ter todo um caminho histórico do perdão, mas que não se esgota pela anistia, porque a anistia ela pode representar um esquecimento. Então, eu gosto até de, a partir do Ricoeur, trazer essa comparação da anistia e do perdão, comparando a situação que o Brasil viveu com o que a Alemanha viveu, né? É sabido que, por exemplo, tem alguns amigos alemães que eles sempre falam assim, olha, o tema do nazismo é um tema muito difícil para a gente. E a gente na escola, por exemplo, sempre foi levado, né, a campos de concentração para que a memória do que aconteceu ela fosse feita, ela não fosse apagada, né? Então, que todo alemão hoje saiba o que aconteceu. E com isso reconhecer que foi um grande erro histórico, né, para eles e para outros povos, né? Sobretudo para o povo judeu. Então, esse caminho é um caminho que vai propiciar o perdão. A anistia é o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, de você ter uma anistia restrita, mas que hoje, por exemplo, muita gente defende, né? Ditadura militar, o que aconteceu como um grande erro. É um erro isso, né? Defender algo que foi um grande problema e representou um grande mal para a sociedade brasileira, mas algo defendido porque não foi feito um caminho de memória. Exato, faltou a educação da memória, né? Exatamente, faltou a educação da memória. Então, a anistia por si só, ela não representa um perdão, né? Eu diria assim, ela pode representar um falso perdão. Tá tudo ok, não vamos punir de uma forma severa, mas o que fica daquilo ali é preciso ter muito vivo, né? Então, o perdão não é o esquecimento, não é o esquecimento. Ficou como algo mal resolvido. Exatamente. Né? E aí pode voltar, pode voltar. Então, isso é um grande perigo, né? Sim. E você se interessou pela temática do perdão em outras tradições religiosas? Então, a partir desses estudos do Ricoeur, eu entrei muito no cristianismo, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Mas por causa de teóricos, filósofos que o Ricoeur dialogava, né? Sobretudo Emmanuel Levinas, eu entrei um pouco na tradição judaica. Ah, sim. Né? Então, o perdão no judaísmo, ele também tem uma importância fundamental. Existe um dia do perdão, né? Existe o perdão na historicidade, na história judaica, e é um tema que eu diria que se inicia de uma forma enraizada na tradição judaica. E na tradição cristã, talvez ele ganhe um relevo a mais, né? Porque, afinal, se a gente for pensar nos evangelhos, né, na regra de ouro, nos mandamentos, o perdão, no fundo, ele é, nas palavras de Jesus, algo fundamental. O perdoar 70 vezes, 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, né? Então, de fato, na tradição cristã, o perdão, eu diria que é o núcleo do cristianismo, né? Que é a saída de uma ideia de reciprocidade, né, de vingança, para uma ideia de amor, né? De compaixão e de perdão. Nós poderíamos chegar a falar numa poética do perdão? Sim, uma poética do perdão, porque o perdão é algo que não está num nível lógico, né? Se a gente for pensar numa lógica, você tem a reciprocidade. A pessoa fez alguma coisa, ela paga por aquilo. O perdão é eu diria, uma contralógica da história, né? Quer dizer, é um caminho que representará um novo horizonte da história. E esse novo horizonte, ele não é simplesmente racional, né?
não é simplesmente racional. Os efeitos e as consequências do perdão, elas não são simplesmente mensuráveis em curto prazo, né? Então, é preciso pensar na poética e o perdão num horizonte infinito. Quer dizer, no infinito, que é, de fato, algo que amplia o pensamento teológico, o pensamento filosófico, o pensamento cristão, né? Eu acho que o perdão ele está muito próximo à poética, porque falar de Deus, falar da teologia, falar da religião, também tem um lado poético, né? Então, há uma poética do perdão. Muito obrigado pela sua participação aqui no Religare, René, e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, foi um grande prazer. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e doutorado, você pode acessar a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com um novo Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.